Tudo que nós ouvimos do coração da nossa irmã em sua oração é o que a gente deve observar no dia a dia. Deus exige reverência, atenção, e devemos ser gratos, porque Ele é que é o supridor de tudo. A gente às vezes até se entristece um pouco, sabe, irmãos? Mas a gente tem que suportar. A Igreja de Cristo, irmão, não só esse lugar aqui agora, que tem muitas igrejas de Cristo, né, nos 4 cantos da terra, e o apóstolo Pedro vai chamar da multiforme graça de Deus, espalhada na terra. Deveria, irmãos, eu creio que vocês pensam da mesma forma que eu acredito. Deveria estar superlotada. Por quê? Para gloriar alguém, ou levantar alguma estátua para alguém, alguma imagem? Não. Para glorificar a Deus pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça, por tudo que Ele tem feito por nós. A gente precisa muito, irmãos, uma vez por outra, refletir um pouco sobre essa caminhada. Caminhada árdua, difícil, não é? Mas lembrando que Deus tem preparado para nós. Lugar santo, maravilhoso, sem problemas, sem mais nada de ruim. Irmãos, é sério. São coisas simples que a gente precisa refletir. Para que essa fé cresça. Se todo crente em Jesus Cristo entendesse o que Jesus falou em Mateus 6,33, hoje poucos sofreriam. Aquele que viesse sofrer seria apenas para glorificar o nome do Senhor. Quando Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Confiamos? Podemos até dizer agora, sim, mas será que no dia a dia da vida nós estamos declarando isso? Não é para a gente, particularmente, cada um de nós refletir isso? Mas não é o que acontece hoje. A gente vê claramente, nós não somos juízes. Nós não podemos dizer algo contra alguém, porque nós não podemos fazer isso. Mas o que é visto hoje na prática da igreja é essa. Essa palavra de Jesus está sendo lida para muitos de cabeça para baixo. Buscai primeiro as coisas que eu preciso, para depois ser o reino dos céus. A prática declara isso. Analise. Passe a refletir. E sabe por que a gente precisa fazer isso? Para que enquanto é tempo, a gente possa mudar. Então o tempo é agora. Não é quando Jesus estiver voltando. É agora, enquanto Ele não veio. Se nós descermos a cova, acabou-se. Não tem mais o que fazer. Segue-se o juízo. Acabou-se. Então vocês não entendem que Deus é bondoso para com a gente? Para que a gente pare, reflita e pense qual é a nossa prioridade na caminhada terrena, é buscando os céus, buscando o Pai das luzes, onde nele, diz Tiago, não há sombra de variação. Em Deus não tem dúvida, é tudo perfeito, é tudo maravilhoso, é tudo para nos abençoar. É o que a gente precisa, porque nós temos um juiz justo. O nosso juiz, que vamos sentar diante do seu tribunal, ele é perfeito. Ele não faz acepção de pessoas. A sua justiça é perfeita. Então a gente tem que refletir isso. Eu coloquei hoje para a mensagem que eu enviei para os irmãos, que eu entendo que nós estamos vivendo os dias mais difíceis para os crentes, para os servos do Senhor. Porque são desafios.
O mundo nos coloca muito à prova da nossa fé. Em situações corriqueiras. Família, trabalho, comunidade, igreja. Tudo nós estamos sendo colocados à prova. Eu entendo que são os momentos da peneira que nós estamos vivendo. Você lembra muito de peneira, né? Valneide ontem estava comigo no mercado e ela viu umas peneiras lá. Disse, tão bom isso para peneirar isso. Eu digo, isso aí foi da minha época, de minha mãe. Essas peneiras a gente peneirava aquela massa de milho, que era aquela antiga, que vinha torrada e a gente peneirava. Eu era um desses. Minha mãe enchia as latas para no dia a dia ir tirando, né? Então a peneira a gente usava assim. E hoje nós estamos sendo peneirados, eu acredito, na nossa fé. Irmãos, a gente tem que abrir muitos os olhos, os ouvidos e o coração, para podermos caminhar por essa direção perfeita. Nenhum de nós, irmãos, nos quatro cantos desta terra, vai ficar fora do julgamento. Uns vão receber o galardão, que é o que cada um de nós aqui agora ouvindo, precisamos caminhar para isso, para receber o galardão. Nós não queremos o julgamento da condenação. É o que a gente precisa, queridos. Vocês estão aqui por uma fé. Vocês creem naquele que você não vê, mas que sabe que ele existe, que ele é verdadeiro, porque você já tem sentido ele na sua vida. Então a gente tem, irmãos, que caprichar mais nessa nossa caminhada. Rejeitar tudo aquilo que o mundo tenta oferecer. Por quê? Porque se não seguirmos o que Deus nos procura falar, vamos ficar fora do reino dos céus. Eu não tenho medo de dizer isso. Se você for lá para Apocalipse 21, verso 8, está lá uma lista grande que o Senhor faz. Incrédulos, mentirosos, idólatras, efeminados, todos estarão fora do reino de Deus. Ali tem muita lição para a gente ler, entender e saber que Jesus Cristo não mente. E aí como vamos colocar na nossa caminhada se está escrito? Se eu proceder daquele jeito eu vou estar fora do reino. Por mais que eu canse de dizer aqui, onde eu moro, onde quer que seja. Eu estou salvo. Mas eu só vou estar salvo se eu for obediente ao que Deus tem falado no meu coração. Será que a nossa confissão que Jesus Cristo é nosso Senhor está só nos nossos lábios? Não pode só estar nos lábios, tem que estar no coração. Você lembra de Provérbios 4, 23? Que as saídas da vida procedem do coração? Então a gente, irmãos, olha, o que Deus está trazendo no nosso coração, você lembra o que Jesus disse? Apocalipse 3:20, que a gente gosta de falar que é para os que não são crentes, não, ali é para nós. A palavra de Deus é para quem crê. Você crê? Eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz, abrir a porta e eu entrarei, cearei com você e você comigo. Está vendo? Sabe o que quer dizer isso? A intimidade que Jesus quer com a gente. Mas é preciso se abrir a porta. Se a gente ouvir o que estamos ouvindo aqui agora e abrir essa porta, Ele vai entrar e vai ficar com a gente para sempre. São coisas simples, queridos, que é necessário refletir. O nosso coração tem que se encher da palavra de Deus. Porque nós seremos julgados pela palavra, daquilo que ouvimos. Cumprindo galardão, descumprindo condenação. É isso que a gente tem que parar enquanto é tempo. Não brincar de Deus, não brincar de igreja. Coisa é muito mais séria do que a gente pode imaginar. Vocês estão ouvindo aqui deste homem?
sou um simples porta-voz. Essa palavra é para nós, para todos nós, como igreja, como filho, como servo, como discípulo. E vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho plena consciência disso. É o que todos devem ter. Você lembra que o nosso irmãozinho do passado, no Salmo 119, verso 11, disse? Guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Olha porque nós temos que guardar o que ouvimos, o que estudamos. Para não pecar. Quem daqui pode se livrar do pecado se não for Cristo em sua vida? Nenhum. Nenhum. Digo com segurança, como crente e como ser humano. Irmãos, a humildade vai superar tudo isso. Somos fracos, pequenos e pecadores. Para a glória de Deus, hoje, nós não somos pecadores ativos, mas remidos. O sangue de Jesus, pela nossa fé e confiança e busca e arrependimento, recebemos a lavagem do nosso coração. Apocalipse 22 diz que vocês estão ouvindo aqui agora, descendo daqui deste lugar, é o que Jesus disse. Palavras do rio da vida. Que lava, que limpa, que purifica, que santifica. Mas é preciso abrir o coração. Caso contrário, você só está presente aqui. Se você estiver aqui, sua cabeça em outro lugar, não resolve. Deus é onipresente e onisciente. São palavras que a gente deve despertar, deve se animar e deixar com que Deus nos faça um conserto, uma mudança. Senão vai para o inferno, irmãos. Como eu já falei aqui anteriormente, se você ouvir um pouquinho só do que é o inferno, a gente sai correndo para bem distante dele. Que é o que nós estamos ouvindo, já vai mais de mês já, né? Vai uns 3 meses por aí assim. O que nós ouvimos sobre quem é Lucifer, quem é os demônios, toda a ação da qual eles fizeram, o que acontece hoje, nas igrejas, nas famílias, é o que acontece, é o que eles viveram, o que Lúcifer levou aquela terça parte a se convencer por ele. Mas hoje muita gente quer prestar atenção àquilo que ele acha que deve, àquilo que ele quer. Não é assim, não é assim. Acredito que não é assim. Quem daqui hoje veio ouvir o que quer ouvir? Pode ter certeza que não vai. Mas vai ouvir o que Deus quer falar. Porque Deus, Ele é bondoso. Deus, Ele fala o que a gente precisa. Ele não veio aqui falar para mim o que eu desejo que Ele faça por mim. Ele veio falar aquilo que eu preciso na minha vida para revestir a minha fé, a minha caminhada, e estar seguro para a eternidade. Não deixe ser enganado que você já está pronto, está seguro, não. Olhe como você está vivendo, como está seu comportamento, como estão suas atitudes, como estão suas rejeições, como está a sua insubmissão. Pare e reflita. A hora é essa, gente. Não é para depois, eu tenho que olhar como eu estou vivendo, na minha submissão a Deus, à palavra de Deus. Não é brincadeira. Deus fala aos nossos corações que nós somos a sua igreja. Nós somos seus santos, somos escolhidos. E Ele sabe o quanto somos limitados. E a gente, como eu digo sempre aqui no início dos cultos, que Deus, quando nós viemos ao culto, recebemos de Deus o cuidado dEle, o zelo dEle por nós, que é a sua palavra. Se Jesus disse que daqui desce águas do rio da vida, é porque Deus quer o bem melhor para nós, quer lavar do nosso interior aquilo que ainda incomoda, que é imperfeito no nosso relacionamento com Ele. Ele quer mudar isso, de mim e de todos nós, de toda a igreja de Cristo. O que a gente precisa é confiar, acreditar. Ah, Senhor, está um homem ali falando, mas a palavra é do Senhor. O único onisciente é Deus, único. Então Ele sabe muito bem o que pensamos,
o que queremos, Ele sabe muito bem. E é isso que nós vamos nessa vigilância. Como sempre, eu tenho pontos de exclamações quando eu lembro de Mateus 26, 41. Por que Jesus falou para os discípulos se cuidarem, para eles zelarem por Ele próprio, onde eles estavam do lado de Jesus fisicamente caminhando? Por que Jesus não estava ali? Por causa da carne, a parte humana. Lembre de outro exemplo, quando aquelas tempestades no mar, Jesus estava no barco, só que Jesus estava dormindo. Os discípulos ficaram apavorados. Não acreditou que Jesus ali, por estar dormindo, poderia atender e acalmar toda a tempestade. Está provado isso se você for refutando dentro do verso. Quando Jesus chamou eles de incrédulos. Será que Jesus não ia operar ali da forma que Ele operou quando eles foram acordar Jesus? Eles foram acordar com medo. Será que Jesus não está aqui fisicamente? Ou poderia estar aqui dormindo, a gente estava com medo de alguma situação que enfrentamos? A gente tem que observar isso. A gente estava perdido. Não, mas Ele está aqui, o seu Espírito está aqui, sua palavra está aqui. Lembra dos dois homens que no caminho de Emaús? Eles ouviram o tempo inteiro de Jesus que precisava entregar a vida para que eles vivessem, mas ao terceiro dia ressuscitava. Eles foram duvidando ao que será de nós agora. O nosso mestre foi, como vamos viver? Quem vai nos socorrer? E o que é que eles ouviram então, todo o tempo caminhando com Jesus? Quando chegaram próximo da casa deles, o tempo escurecendo, eles acharam por bem como convidar Jesus para ficar com eles. Já é tarde, não é? Entre conosco quando Jesus começou a ceia, que levantou as mãos para orar, eles deram fé das chagas. Irmãos, são palavras que a gente tem que refletir para nós mesmos. Nessa nossa caminhada, o que é que nós estamos entendendo de Jesus? Você lembra que Pedro, quando Jesus fez essa pergunta a ele, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que é que nós estamos dizendo a Jesus no nosso comportamento diário? Ou apenas pensamos que é só vir à igreja? Não, irmãos. É 24 horas. Declarar o que Pedro disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. São vários exemplos, irmãos. Então nós não podemos parar, irmãos. Nós temos que ser autênticos diante de Deus, com fidelidade e lealdade, um para com o outro, na verdade. Olhe o que o Senhor nos escolheu, como fez com os nossos irmãos que dormem. Josué capítulo 2, eu vou ler do 1 ao 15, ouçam aí, por favor. Josué, capítulo 2. Antes de vocês abrirem a Bíblia, porque no cabeçalho está escrito. Você sabe essa história qual é? Lembram, que eu sei que pode esquecer. É natural. Já estão vendo o cabeçalho, fica mais fácil, né? Isso, mas a gente pode fazer uma breve reflexão a respeito dessa mulher. Era uma mulher, uma meretriz. Era uma mulher mundana. Mas, queridos irmãos, ela já tinha ouvido de Deus também. Que quando esses espias chegaram ali, vocês vão ver pelo texto, ela acolheu porque ela sabia que era de Deus e sabia quem era Deus. Quando Deus estava me trazendo no coração essa mensagem, eu comecei a ler, reler. Eu digo, meu Deus. Sabe o que é que eu vi muito nessa palavra de Deus para com essa mulher? A sua infinita misericórdia. Uma mulher perdida, gente. Mas ela ouviu. Ela creu.
Quando chegou essa situação, para guardar aqueles que os outros iam para matar ele, os inimigos, ela disse aos inimigos: até eles estiveram por aqui, mas foram embora, eu mandei embora. Ela guardou aqueles homens por causa de Deus. E será que a gente não pode rejeitar tudo que esse mundo tem te oferecer pelo Deus que está em nós? Irmãos, é realmente para refletir. É realmente caminhar aqui, como disse Tiago, já falamos um pouco, não é? No verso 17, primeiro capítulo, olhando para o céu, irmão. É olhando para o céu. Tiago diz: o Pai das luzes. A nossa caminhada é essa. Você tem trabalho, você tem família, você tem filho, você tem esposa, você tem marido, mas é caminhando, olhando para o céu, porque no céu está Deus. Ouçam. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Repare, viu? Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espiões a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcance. E ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, olha o que Raabe vai falar. Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causarão um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor, aí o que ela conhecia, temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, ela lembra da história, está vendo? Perante vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram ao leste do Jordão, com Seom e Oguê, os 2 reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, e Deus em cima nos céus e embaixo na terra, jura-me pelo Senhor, aí o que ela vai fazendo com eles, que assim que eu fui bondosa com vocês, aí como ela reconheceu, pediram que fosse abençoada a família dela. Fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, e os meus irmãos e as minhas irmãs, e de tudo quanto lhe pertence. Livra-nos da morte. A nossa vida, pela de vocês, e os homens lhes garantiram: se vocês não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro na cidade. Amém? Irmãos, já está claro e evidente. O nosso Deus, Ele precisa e deve ser sempre honrado. O que queremos falar, que a mulher sábia, não é?
Você vê que ela trata aqui de toda a família. Ela fez um trato com os discípulos, com Josué, não é? E com eles ali. Se vocês se comprometerem a cuidar de mim, a nos proteger, porque ela já tinha ouvido falar de Deus, que Deus era um Deus poderoso. Veja que ela fala desses 2 reis, não é? E ela diz que aquele povo ficou assustado. Ficou assustado. E agora é hora de a gente entender que não temos que temer nada nesta terra. O nosso temor é a Deus, que é atenção, reverência, obediência a Deus, temor a Deus. É dessa forma que nós tememos a Deus. Esse respeito que nós temos por Ele na prática da vida. Ela ouviu tudo o que Deus, aqueles 2 espiões, tinha feito. Fez a água secar para que eles passassem. Vocês acreditam que muitos desses que a gente conversa no dia a dia e fora, eles sabem quem é o Deus verdadeiro. Eles sabem quem é o Deus de nossas vidas, eles sabem. Eles só são covardes. Não têm coragem de se arrepender, de largar o erro e se envolver com o Deus vivo e verdadeiro, como nós fizemos. Nós acreditamos um dia. A gente estava na mesma posição daqueles que estão lá fora. Mas nós, quando ouvimos, tememos a Deus. Nós buscamos a Deus. Então, queridos irmãos e amados, trazendo para o lado da família, nós que fomos constituídos a autoridade da casa, o pai e a mãe, deve, queridos irmãos e amados, levar essa família pela direção perfeita. Pela direção que Deus tem nos ensinado por essa palavra. Nós precisamos, irmãos, acreditar em Deus. Até podemos ouvir alguém gritar que acredita. Mas, na prática da verdade, muitas das vezes foge dos ensinos que Deus vos fala. Então, queridos irmãos e amados, a mulher sábia, ela está atenta a todas as coisas do alto dos céus. Foi o caso de Raabe. Ela estava atenta àquilo que quem Deus era, o Deus daqueles homens. É como já falei, vou repetir porque eu escrevi aqui, Tiago 1, verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, com quem não há mudança, nem sombra de variação. Resumindo o que Tiago disse aqui, em 2 palavras. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então, a mulher sábia, ela está atenta às coisas de Deus. E sendo sábia e atenta às coisas de Deus, dos céus, que é essa palavra que é dos céus, toda e qualquer situação adversa, ela vai conseguir ter êxito. Ela vai conseguir vencer. Até no relacionamento conjugal. Mas seja mulher ou também seja o homem. A gente sabe, praticamente todas as quartas falamos sobre família, que a família é o alvo maior do adversário. Então veja como precisamos, tanto a mulher como o homem, buscar a sabedoria dos céus lá do alto, porque não há dúvida com Deus as coisas que Ele ensina, para que a gente supere, para que a gente vença, para que a gente passe a voltar a ter harmonia no lar, ou no casamento, ou no relacionamento com os filhos. É as coisas do alto. A gente sabe, vocês são há muitos anos ligados à palavra de Deus. Então sabe que sem essa direção da palavra de Deus não tem vitória. A única direção perfeita é a palavra de Deus. Não tem como querermos colocar algo diferente. Não temos que pôr dúvida. Eu certa vez no seminário, o meu professor, ele falou que a gente poderia ter alguma possibilidade na palavra de Deus. Eu levantei na hora na sala
com todos os nossos irmãos estudando, e chamei a atenção do professor. Eu disse: professor, a palavra de Deus nos diz sim ou não. Que possibilidade nós podemos ter para mudar o que está escrito? Qual é a condição que Deus nos deu para mudar? Que ele diz que ai daquele que tira um tio ou uma vírgula para frente ou para trás. Eu não concordei. E eu disse a ele com toda a sinceridade, porque nós vivemos a verdade. O senhor está aqui ensinando essa grade, mas é a respeito do assunto da aula. Não trazer mudança de possibilidade das escrituras. Esse não é o papel do senhor. Com todo o respeito que eu tenho ao senhor, mas não é dessa forma. Não é dessa forma. Eu não poderia, irmãos. Uma outra vez eu tive uma professora de psicologia, Maria, o nome dela era Maria. Esposa de André, que era professor de filosofia, também meu. Ela também questionou algumas coisas da psicologia, fugindo diretamente do grande psicólogo que é Jesus Cristo, o psicólogo dos psicólogos. Eu disse a ela, para um psicólogo ter uma direção perfeita, ele precisa ter Cristo na vida dele. Porque a psicologia, que está distante da direção de Deus, ela vem para um criacionismo do homem, do profissional. Na Bíblia não há achismo. E quando um psicólogo está ligado a Cristo, ele tem a direção perfeita. Ele vai lhe orientar perfeitamente, porque ele tem conhecimento do psicólogo dos psicólogos, que é Jesus Cristo. Foi uma outra questão que eu tive com essa professora, mas foi harmoniosa, não é de psicologia. Porque, queridos, quem conhece a verdade não pode passar a mão na cabeça. Não deve, porque você responde por isso, diante de Deus. Não podemos aceitar coisas erradas, preservando uma amizade e um relacionamento. Se preserva a amizade e o relacionamento é na verdade. Essa é que é a bênção. Essa é que é a vitória. Não é acovitando o erro, se conivendo com o erro, escondendo o erro, para manter aquele relacionamento. Você vai manter o relacionamento pela verdade, pela palavra de Deus, por aquilo que é certo. Vamos lembrar de novo do que eu falei nisso? E Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Justiça é a coisa verdadeira, a coisa certa, perfeita. Porque a outra parte ele faz, falando do psicólogo de Cristo. Então Deus, ele busca o reino dos céus, a direção certa, e Deus completa o outro que ele precisa na sua parte humana. Deus capacita, Deus prepara e usa, mas primeiro é Deus. Não tem como pensarmos diferente, irmãos. Não tem como moldar a palavra de Deus ao nosso querer. Nós temos que ser moldados pela palavra de Deus. Não é querer fazer ajustes na palavra, criar contextos, pretextos, para encobrir seus próprios erros, para poder dizer que é o tal, que é isso e que é aquilo. Irmãos, a coisa é séria. Então, queridos irmãos, qual seria a primeira posição da mulher, do marido, dos filhos, como família de Deus? Irmão, qual é a primeira característica que teria essa pessoa de um lado de uma família de Deus a ser tomada? Buscar somente as orientações das Escrituras. Se vocês, irmãos, que já têm sua experiência pessoal, buscar uma orientação com alguém que não tenha relacionamento com a palavra de Deus, você tenha certeza que os conselhos não serão perfeitos. É pela vontade humana daquela pessoa que você entrou em contato, que não é crente. Então, queridos, eu vejo que nós não podemos buscar conselhos com alguém que não seja crente. Porque os seus conselhos não vêm dos céus. Vêm do mundo, da ciência que ele estudou, de situações que ele viveu, mas aqueles de Deus é diferente, vem dos céus. Veja, queridos, o que Paulo fala a Tito, no capítulo 1, verso 9.
deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que não seja poderoso, tanto para ademoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. É só a palavra, queridos. Não tem como mudar. É só a palavra. Não vamos inventar. Não vamos criar alguma coisa. A palavra já está revelada. Ela está escrita. E a revelação de Deus se encerra Apocalipse 22, verso 21. Se encerra ali. Mas você pode ouvir no dia a dia. Muitos inventando, muitos crescendo. Aquilo que já está profetizado. Aquilo que já está escrito. Deixa eu tomar um pouquinho de água, viu, irmãos? Eu estou meio... Estava bem melhor, mas ela voltou de novo a trazer algumas dificuldades. Mas é para glorificar o Senhor. Molhando ela melhora, né? Então, queridos irmãos e amados, é preciso compreendermos que somente buscando as orientações das Escrituras Sagradas é que caminhamos pela direção perfeita. Somente. Não tem como querermos, como eu disse que falei com o professor lá no seminário, não é? Trazer algumas possibilidades. De jeito nenhum. Está escrito e acabou. Você lembra quando Jesus terminava de pregar? O que era que ele dizia? Está escrito. Acabou-se. Jesus falava isso. Porque não pode mudar. Deus é soberano. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é Jesus. É o verbo. Então, queridos, quando aquele texto que nós falamos, de Mateus 26, 41, que Jesus fala, a carne é fraca, não é? Então, esta frase, vocês, eu acredito que convivem com isso no dia a dia da caminhada, é usada como desculpa para muitos, e muitos crentes. Eu já ouvi muitos, acredito que vocês já ouviram. Ah, a carne é fraca. Irmãos, todo pecado que cometemos é rebeldia. É se rebelando contra a palavra de Deus. É rebeldia. Então, meus amados, o espírito do servo do Senhor, ele é fortalecido e lhe leva a vencer as fraquezas da carne. Quando Jesus fala na primeira parte desse verso 26, 41, ele diz o quê? Orai e vigiai, revestir o seu espírito, lhe fortalecer, lhe sustentar, porque ele encerra dizendo, a carne é fraca. Por isso que nós temos que nos revestir, nos fortalecer e conhecer a verdade, para não inventar para nós mesmos, para não criar alguma coisa para nós mesmos, e muitas das vezes gerar conflito no meio da igreja. Muitas das vezes fazer isso. Então nós estamos atentos para esse compromisso. Assim também é na família, no lar. O cuidado que nós temos que ter em relação ao marido e à esposa, naquilo que se compartilha, naquilo que se vive. Da mesma forma do pai para com os filhos, dos filhos para com os pais. É preciso ter uma vigilância. Então, irmãos, e para isso, nós, se a carne é fraca, precisamos nos revestir na força que há em Jesus Cristo. Ele é a palavra, é essa palavra que ouvimos. Nós temos que nos revestir na palavra de Deus. Ela é a segurança, ela é o alicerce, ela é o fundamento, ela é a vitória, ela é a vida eterna. É a palavra de Deus. Então, queridos, essa ligação, ela deve ser perfeita. Quando se busca orientação nas Escrituras, a ligação precisa ser perfeita. 1 Tessalonicenses 4:1 disse Paulo àquela igreja: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como aprendeste de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundeis cada vez mais. Paulo disse, em tudo aquilo que eu lhe ensinei, em tudo aquilo que eu lhe levei da palavra de Deus, mantenha firme, seguro, prospere dentro dessas situações,
da palavra, daquilo que você tem ouvido de Deus. Não queira mudar, não queira enfeitar a palavra. Perde o poder se mudarmos qualquer situação. Sai da concordância de Deus, porque Deus é perfeito. E o que Ele mandou escrever e soprou nos ouvidos dos teus servos é a perfeição para a vida vitoriosa. É o que Deus ensina. Então, irmãos, dessa forma que Paulo fala, nós podemos ter uma vida espiritual feliz, seguindo a palavra, obedecendo a palavra. Precisamos deixar nos moldar pelas coisas de Deus, não pela nossa mesmo. Eu queria entender algo que me satisfaça, mas que desagrada a Deus. Não. Quando Deus pega Jeremias para ir pregar lá para Israel, que ele manda o homem passar na casa do olheiro, ele viu muito bem o que aquele homem fazia. E tem uma coisa que nos chama a atenção. Quando ele fazia aqueles vasos, de acordo com aquilo que ele via que era perfeito, ele tirava alguns barros que não tinha mais liga, que não mais aproveitava, e botou em um canto. Jeremias deu fé daquele lugar que tinha um bocado de barro lá, jogado, e ele pergunta ao homem. Então a perfeição, ela tem que ser verdadeira em nossas vidas, em nossa caminhada, em nossa família e em nossas igrejas. Queridos irmãos e amados, nós precisamos, queridos, desfazer de todos os velhos hábitos. Como? Aí um hábito terrível que a gente sabe que é a mentira. Tem que ser desfeito isso. Falando de Apocalipse 21:8, está lá no finalzinho da lista que Jesus faz, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Deixar o velho hábito de mentir, de fofocas, de criar encrencas. Não observa o comportamento. E aí veja se isso acontece com uma mãe ou com um pai no lar, o que esses filhos vão aprender. Se ver o pai ou a mãe mentindo, se ver o pai e a mãe fofocando, o que é que eles vão aprender? Fazer o mesmo. Irmãzinha Valmeide, me arrume outro aí, por favor. Vou guardar no bolso, depois eu jogo fora. Então veja, queridos irmãos e amados, não é uma realidade que a gente vai enfrentando e a palavra de Deus vai nos moldando. Obrigado, irmão. É essa palavra, irmãos, que tem que nos moldar da forma do dono. Ele é o dono da nossa vida, que o homem queira ou deixe de querer. Que o homem aceite ou deixe de aceitar. Nós temos um dono. E esse dono é bom, é maravilhoso, é poderoso, é santo, é fiel. É isso, queridos, que a gente tem que aprender. Essa vida é diferente nossa aqui, irmãos. Não é igual aquela lá fora, não, que é outra vida. Aqui nós estamos sendo moldados pelos céus, por Deus, o dono. E é para a grande vitória. Não falo a vitória, falo a grande vitória. É para isso, queridos irmãos e amados. Então, irmãos, assim nós podemos obedecer, fazer a vontade de Deus para sermos fortalecidos no poder da palavra de Deus e do seu Espírito Santo. É o que nós temos que fazer. Como está a sua confiança com Cristo? Lembra do início que a gente fez algumas perguntas, uma que o próprio Pedro respondeu, quando Jesus perguntou quem era ele. Quem sou eu? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a gente pode fazer essa pergunta diante da caminhada. Como está a sua confiança com Cristo? Olha o que disse Salomão, Provérbios 3, verso 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto aos teus lagares. Vamos generalizar tudo isso.
Aquele que for fiel a Deus na sua vida, seja em toda, na igreja, no seu compromisso, seja com o seu marido, seja com a sua esposa, seja com seus filhos, seja com sua liderança, seja com a sua comunidade. O que é que a Bíblia diz, Salomão, no finalzinho? Transbordarão de prosperidade. Ouçam, os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Se encherão de fartura. A nossa vida, irmãos, a nossa família, a mulher sábia, o homem que tem que ter a mulher como Cristo amou a igreja, ele tem que amar a mulher. Aí você reflete, né? Jesus amou a igreja ao ponto de dar a sua vida. Nós, maridos que estamos aqui presentes, né? Precisamos doar nossa vida pela esposa. Se a gente queira ou deixe de querer. É preciso, é palavra de Deus. Não é nossa. Não, ela também mijou, ela também faz isso. Não importa o que ela faça. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. É ordem, é de Deus. Não tem como querer mudar, não é? Muitos querem mudar, mas não pode. Mulher sábia, seja sempre fiel a Deus, dando de si as suas primícias ao Senhor, as primícias da sua vida no serviço, no temor, no compromisso, de serva, de filha, de discípula, no lar, na igreja, aonde quer que você venha estar. É Deus quem determina, gente. Ele pode, eu não posso. Mas Deus pode. É Ele é o dono de tudo, Ele é o dono da família. É Ele quem instituiu a família. A primeira instituição fundada por Deus foi a família. Então, queridos, amados irmãos, os seus planos, os seus projetos estão ligados à vontade de Deus? É o que precisa se refletir. A hora é essa, é agora. Se deixar para quando Jesus estiver vindo, não vai resolver. Ele já vem como juiz, não mais como advogado. Então agora é a hora. É agora. Então como você está diante dessa situação? De honra a Deus, no cuidado daquilo que Deus lhe escolheu para servir. Seja na igreja, seja na família, seja no seu trabalho. É isso que vamos refletindo. Então, queridos, amados irmãos, você é fiel a Deus? Porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. Se nós refletirmos isso, irmãos, vai nos trazer pensamentos profundos. Você tem sido fiel a Deus? Porque Deus é fiel à sua palavra. Então a justiça de Deus vai estar presente. Porque Ele é fiel à sua palavra. Ele é infalível. Agora você tem sido? Eu tenho sido? Minha família tem sido? São perguntas importantes para a gente. Para a gente parar um pouco e refletir. Então, queridos, você tem obedecido a Deus em tudo aquilo que Ele lhe ordena? Não são perguntas até um pouco fortes para a gente, mas é importante para a gente refletir. Eu estou falando com vocês aqui e estou me autoanalisando. Estou fazendo uma varredura interior em mim, diante do que eu estou ouvindo de Deus aqui. Onde primeiramente já ouvi, né? Quando Deus me levou a preparar essa mensagem. Tito, capítulo 2, verso 9 e 10, está escrito assim: exorta os servos a que sejam submissos a seus senhores em tudo, sendo-lhes agradáveis, não os contradizendo, nem desfraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Já viu essa palavra? Nós temos sido submissos àquele que Deus escolhe para cuidar,
da nossa família, da igreja, do lar. Estamos sendo? Isso é uma resposta pessoal, né? Medita aí. Porque aqui está escrito. E o que é que mais disse Tito? Paulo, melhor escrevendo para Tito. Para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus. Não é do pastor da igreja, não é do irmão X, da liderança Y, não. É Deus. Pare e reflita. Está vendo como nós temos que ser cuidadosos naquilo que ouvimos de Deus? Então, queridos irmãos, um segundo ponto é viver em compromisso. Não é uma característica para a mulher sábia, na direção de Deus e para a família de Deus. Viver em compromisso. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, está escrito: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Está vendo? Quando vivemos o compromisso com lealdade, sinceridade, honestidade, fidelidade, a bênção é dobrada. E a promessa não é do pastor da igreja. A promessa é do dono das nossas vidas, dono da igreja. Deus. Não esqueça isso, que é Deus que fala. Então, queridos, mulheres cristãs são escolhidas para o serviço do Senhor, são chamadas conforme a presciência de Deus, na capacitação e fortalecimento, para resgatar sua família, almas perdidas. Eita responsabilidade, hein? Não é? Segundo, a mulher cristã, como a família, o homem, em santificação, tem prazer em desempenhar com perfeição aquilo que Deus lhe propôs. Seu compromisso deve estar firmado com a vontade de Deus, não é a nossa, não é a sua. O compromisso é com a vontade de Deus. Aquela questão que o nosso adversário trabalha muito, viu? Tudo bem, Deus não se incomoda com isso, não, isso é bobagem. Para que você ir hoje? Para que você fazer aquilo? Para que você se envolver com aquilo? Essa é estratégia satânica para nos tirar da vontade de Deus. É o que temos que observar. Viver em compromisso. Também, irmãos, precisamos buscar o nosso próprio revestimento na nossa vida espiritual para o nosso futuro. Deve ter o compromisso com a obra de Deus, buscando a santificação, para fazermos a perfeição, a direção perfeita do Senhor. É o que Deus está nos endireitando. É um conceito que Deus nos traz nessa noite, para cada um de nós, naquilo que nós sabemos como estamos vivendo. Mas saiba que Deus também sabe perfeitamente. Então Ele nos traz esse conserto, Ele nos traz essa mudança, essa renovação, esse avivamento, essa exortação, que é para a gente ser feliz. A mulher na sua casa, que papel Deus deu à mulher no lar? Que papel Deus deu ao homem no lar? Que papel Deus deu aos filhos no lar? A Bíblia tem tudo aqui. Vou fazer uma pergunta aqui. Elias, você vai ser esse da minha pergunta. Você quer viver muito? Hã? Vocês ouviram ele falando? Quer? Olha o que disse Paulo para a igreja de Efésios no capítulo 6. Honra pai e mãe, para que tenha vida abundante, não é? Vida longa, que é como o primeiro mandamento. Se eles querem, é como você tem caminhado, que a gente conhece e convive, na obediência, no respeito, na honra a seus pais, porque você quer vida longa. É esse procedimento. É o que nós vamos aprendendo, é Efésios 6, os 3 primeiros versos. O que nós vamos aprendendo. Porque Deus cuida de nós.
O que nós vamos ouvindo sendo exortado, se der atenção, consegue. Se der atenção, vai levar para casa o coração cheio daquilo que pode lhe trazer a felicidade e a sua vitória para a eternidade. Terceiro, ser uma mulher sóbria, ser um homem sóbrio, ser um filho sóbrio. Está vendo? Ser sóbrio é estar em plena consciência. O homem que bebe, quando ele bebe, ele perdeu a consciência. Ele está no seu subconsciente. O homem sóbrio, ele está em plena consciência. Então nós, homem, mulher, família, tem que estar sóbrio. Porque somos de Cristo. É esperar somente em Deus, no Senhor. Porque você sabe que Deus espera todo o tempo em nós para derramar a sua graça em nossas vidas. Todo o tempo Deus está ali pronto para derramar a graça dele sobre nós. E vocês sabem, se eu fizesse essa pergunta, seria redundância. Eu não vou fazer. Mas a gente sabe que nós precisamos, o que mais precisamos é da graça de Deus em nossa vida, em nossa casa. Nós, quando entramos na peleja de enfermidade, a gente pede a graça de Deus da cura. Não é? Porque Ele pode fazer isso. Só Ele querer. Então são esses detalhes importantíssimos, queridos irmãos. Quarto, na preservação para uma vida de lealdade e fidelidade a Deus. Na preservação. Não podemos abrir mão tempo nenhum. Hoje logo cedo eu vi a irmã Portilho falando aqui. Romanos 8, ela falou lá, descendo do verso 33, por aí assim. Quando ela disse, nada nos separará do amor de Cristo. Nada. E Paulo faz uma listazinha lá, não é? Fome, nudez, espada. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Mas é preciso ter essa vida de compromisso, de submissão, de obediência e temor a Deus. Deus exige, queridos irmãos. Deus exige. Nós vimos essa mensagem que os irmãos trouxeram do grupo de louvor, que sempre no início tinha assim, se fizer isso, se aquilo, se a gente obedecer, teremos chuva de bênção em nossa vida, em nossa família. Se obedecermos. Então, queridos irmãos e amados, nessa preparação para essa vida santa, nós fomos chamados a andar no caminho da perfeição. Que tempo você tem dado para o Senhor? Como você tem se colocado à disposição de Deus? Para andar nessa vontade de Deus. Encerrando, queridos irmãos, a mulher cristã, o homem, a família cristã, precisa e deve ter uma vida de esperança. Nunca deixar de confiar, esperar até o momento de Deus. Nesse interlúdio do que você espera, Deus vai lhe falando, Deus vai lhe capacitando, Deus vai lhe preparando, Deus vai lhe trazendo sabedoria. Ai, Deus esqueceu de mim? Ah, Deus não ouviu minha oração? Ele ouviu. Mas Ele está lhe levando a você ter uma fé mais crescente. Ele está lhe levando a você conhecer um pouco mais dEle. É isso o propósito de Deus. Não para machucar, não para contrariar, não para tirar nada de ninguém. É o contrário. Essa esperança viva vai trazer aquilo que você sonha. Aquilo que você está no coração lá de projeto de vida. Seja você, mulher sábia, seja homem, seja os filhos, seja o lar, a família. Então, queridos, encerrando. Dedicação é outra característica para a mulher sábia, para o homem sábio e para a família sábia. Dedicação. Veja, queridos, que vocês foram chamados para o reino espiritual. E o que a palavra de Deus nos ensina é que, como a gente leu de Josué, não temas, busque somente a vontade de Deus, não é a sua. Por isso que tem que conhecer a vontade de Deus. Então não temas nada, só busque a vontade de Deus para a sua vida. Não é?
É isso, queridos irmãos. Ouça Atos 20, verso 22, 24. Dá disponibilidade para ele e viver com Cristo. Ele queria testemunhar do Evangelho de Cristo. Era a vontade de Deus para o seu ministério. Está vendo? Que situações a gente pode enfrentar testemunhando. É o que Deus deseja. Para aquele ministério que você foi escolhido, foi chamado para servir. Mulher, ministério em casa, ministério na igreja, ministério no seu trabalho. Tudo isso, queridos, Deus nos ensina. Então, que qualidade tem sido a sua dedicação? É para a glória de Deus? É o que a gente vai refletindo. É para a glória de Deus? Deve se aperfeiçoar, irmãos, para que a gente possa desempenhar a missão que Deus nos deu, como servos escolhidos, como esposa, como pai, como mãe, como irmã, seguindo a verdade em amor, para crescermos em tudo no Senhor. É dessa forma, queridos irmãos. De vez em quando o bichinho enche, viu? Faz parte da caminhada, né? Então veja, meus irmãos, encerrando, Jesus, que é o cabeça da família, do lar, né? Mulheres dedicadas e fortalecidas, como exemplo de Febe, serve da igreja do Senhor, Priscila, Trifena, Trifosa, Joquebede, tudo foram testemunho, mulheres cooperadoras, dedicadas, que davam o seu tempo na obra do Senhor. Está vendo? Então essa é a direção perfeita que Deus traz para nós como santos e escolhidos. A mulher sábia na direção perfeita, o marido sábio na direção perfeita, os filhos sábios na direção perfeita, que é a vontade de Deus para com nós como escolhidos que somos dele. Amém? Vamos orar? Ou deseja mais um pouco que a gente fale? O Espírito Santo está aqui. Então ele fala. Ele fala e a gente ouve. Não é? Nosso irmão José Paixão, não é? Ele vai fazer essa oração final e nós junto com ele concordaremos. Somos, ó Deus, felizes, porque o Senhor se preocupa conosco, ó Deus. Nos leva a aplicar, Deus, na nossa vida, família, igreja, trabalho, comunidade, Senhor, em nome do nosso Jesus Cristo. Senhor Jesus, nos leva para os nossos lares, Sim, Senhor. dando-nos uma noite, ó Deus, de reparação, sono reparado, meu Senhor Jesus. E que possamos verdadeiramente espelhar o Senhor Jesus Cristo em cada ação. Ó Deus, que a luz do Senhor, o teu Filho Jesus Cristo, e em cada palavra seja refletida sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossos casamentos, sobre nossos filhos, sobre a nossa igreja, Senhor.